Tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula de hoje, aula de Geografia, bloco 9. Não esqueçam de colocar a data, tá bom? Em cima aí da folha, a esse espaço, para identificar o dia que vocês estão fazendo essa atividade. Vamos lá então. Populações tradicionais e suas paisagens. Você já ouviu falar em populações tradicionais? Vocês já ouviram falar? Respondam se sim ou não, tá bom? O que você sabe sobre o cotidiano dessas comunidades e os lugares em que elas vivem? Tá? Depois de ler o texto, aí vocês voltam para responder a essas perguntas, tá bom? O povo e a comunidade são formadas por pessoas que compartilham determinados aspectos culturais, como língua, história e modos de vida, e possuem formas próprias de organizar o seu cotidiano. Cotidiano que fala é o dia a dia, tá bom? Nós já falamos sobre esse assunto no bloco de história, né? Tô falando da diversos tipos de povos que vieram para o Brasil. Então, cada povo, cada comunidade tem a sua maneira própria de viver, os seus costumes, as suas origens. Então, cada bairro ou cada comunidade, cada país, cada região tem a sua maneira própria de viver. As comunidades tradicionais, além de compartilharem esses elementos, caracterizam-se por retirar da natureza os recursos para sua sobrevivência, de modo a preservar e a cuidar desses recursos. Então, essas comunidades tradicionais, o que eles fazem? Eles tiram da própria natureza a sua fonte de sobrevivência, tá? Então, eles não degradam o meio ambiente, pelo contrário, eles cuidam e só consomem aquilo que eles retiram da própria natureza, que são os recursos da natureza. A vida dos povos tradicionais. Então, aqui vai falar dos povos tradicionais. Aí vocês vão conseguir responder a pergunta de cima. As populações tradicionais estão inseridas geralmente em bairros rurais. Então, rurais, onde que é? Sítios, fazendas e etc. Os conhecimentos, a cultura e os costumes que caracterizam esses grupos são passados de geração em geração e constitui uma tradição. Seringueiros, ribeirinhos e caiçaras. Então, são que vivem nesses lugares, nessa população tradicional, o que que é? São os seringueiros, ribeirinhas e caiçaras. São alguns dos exemplos desses povos, como veremos a seguir. Então, onde vivem esses povos tradicionais? Na área rural, são os seringueiros, ribeirinhas e caiçara. São 3 tipos de povos, de população, tá? Ó, tradição. O que é uma tradição? É uma transmissão de valores, costumes, hábitos, crenças e lenda, um modo de vida das pessoas, tá? Que vai passando de geração em geração, de vô para o pai, de vô para o neto, de pai para o filho, e assim por diante, tá? Olha lá. Agricultura cultivada por mandioca em comunidade quilombola, na Chapada de Veadeiros, em Goiás. Então, ó, a mulher cultivando mandioca, e aqui, ó, o povo ribeirinha, lembrando que onde eles moram, olha, as casas são construídas em palafitas, são madeiras, ó, que são usadas para deixar a casa suspensa. Por que esses lugares precisam ser assim? Geralmente é no Amazonas, olha aqui. Porque na época de muita chuva, esses rios, eles enchem muito e acaba alagando
as casas. Por isso que as casas precisam ser construídas em palafitas, precisam estar suspensas. Comunidade de seringueiros. Comunidade de seringueiros. Agora vai falar dos seringueiros. Ó, eu grifei aqui em amarelo. Grifem também para que vocês possam responder as perguntas. Então, são trabalhadores e trabalhadoras de famílias que se dedicam às atividades da extração do látex. É uma matéria-prima que faz a borracha, que é produzido a borracha. Ó, eles são típicos do estado do norte do Brasil, então é lá no Acre e Amazonas. Então, essas comunidades vivem no Acre e no Amazonas, tá? Na região da mata. Então, eles vivem na mata e tiram da seringueira o látex. Ó, o homem fazendo a extração do látex. Agora, ó, esses são os seringueiros. Seringueiros retiram dessa árvore, que é a seringueira, que é o seringueiro, né? Então, eles tiram de lá o látex para a fabricação de borracha. Agora, os ribeirinhos, tá? A comunidade ribeirinhas vivem às margens dos rios e moram comumente em casas chamadas de palafitas, onde eu já falei para vocês. Essas moradias são construídas sobre estacas de madeiras. Estaca de madeira, aqueles caibros, né? A gente fala caibro, bem reforçados, tá? É de madeira ou de concreto. Tem alguns lugares que fazem de concreto, mas a maioria deles são de madeira, tá? Porque eles vivem no curso das águas e nos rios. Esses povos, olha o que é a atividade econômica deles. Eles vivem da pesca e do extrativismo vegetal e da venda de artesanatos, que reflete a parte de sua cultura e seus costumes. Os ribeirinhas estão espalhados por muitos lugares no Brasil. Então, eles vivem em muitos lugares do Brasil. Aqui a mulher fazendo o artesanato dela para ela vender e viver disso daí, tá? Então, os ribeirinhos, onde eles vivem? Em casas que são construídas em cima das palafitas ou concretos, tá bom? Porque nessas regiões, que é lá no Amazonas e no Acre, não, deixa eu ver certinho onde que é, né? O município de no Pará, no Amazonas. Então, lá, na época de chuva, os rios sobem muito. Então, por isso que as casas precisam ser construídas nesses lugares. Agora vai falar sobre a comunidade caiçaras. Ó, também grifei. Grifem aí, tá? Marquem com marca-texto ou com lápis de cor, para destacar bem o que é essa comunidade. As comunidades caiçara residem no litoral, principalmente no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Por que fala litoral? Porque tem praias, tá? E vivem basicamente do quê? De pesca e de artesanato. Então, as comunidades caiçaras, eles são na região litorâneas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E o que eles vivem? Da pesca e artesanatos, tá? Então, é uma mistura de povos, de portugueses e indígenas africanos, tá? Eles são uma mistura desses povos, portugueses, indígenas e africanos, que moram lá no litoral brasileiro. Vamos ver aqui, olha lá. Aqui é uma atividade cultural deles, ó, eles estão no município de Ilhabela de São Paulo. Conversando sobre o assunto. Então, vocês vão leram textos e vão responder essas perguntas.
As comunidades tradicionais possuem cultura bastante rica e diversificada e caracterizam-se por exercerem atividades típicas no meio rural, como agricultura e extrativismo. Agricultura é a plantação, tá bom? Extrativismo é aquilo que retira-se do solo, da terra, pesca, lá onde vocês viram lá, tirando o da árvore a seringueira, que tira o látex para a produção de borracha, e depois tem o palmito, tem vários tipos de extrativismo, tá bom? Como já foi estudado nos blocos anteriores. Converse com seus colegas sobre as comunidades tradicionais estudadas e as principais características dessas comunidades. Então, vocês leiam o texto e meditem aí. Em sua opinião, qual a importância da existência e da manutenção de comunidades tradicionais? O que vocês acham? Por quê? Qual é a importância deles? A importância deles é importante, né? É importante manter a existência dessas comunidades, porque eles estão cuidando também da terra. Então, eles fazem essa manutenção. Eles não degridem a natureza, eles cuidam, né? Eles cuidam da natureza porque eles necessitam dessa riqueza que é a plantação e o extrativismo. Vamos lá para atividades. Atividade para sala. Ligue os representantes de cada comunidade tradicional à atividade que eles exercem e às paisagens que vivem. Então, os seringueiros, o que é? Olha aqui, ó. Lembra? Retirando da árvore seringueira o látex. E o ribeirinhas? Lembra? Que são casas que são construídas em palafitas. Eles vivem da pescas. E os caiçara? Também eles vivem da pesca, dos artesanatos. Tá? Então, liguem a cada um aí o seu respectiva atividades. 2. Comente a diferença e uma semelhança entre os povos seringueiros e povo caiçara. Então, uma diferença e uma semelhança. Ó, os seringueiros praticam, o que eles praticam? A extração do látex como atividade econômica. Vivem em regiões da mata. E os caiçaras, eles vivem no litoral, né? E vivem do quê? Da pesca e artesanato. Então, o que elas têm em comum? Essas duas comunidades têm em comum a prática de atividade extrativista. Os dois têm essa prática, né? Porque um retira da seringueira o látex e vive nas regiões da mata. E os caiçara, eles vivem no litoral e vivem da pesca e do artesanato. Então, os dois têm em comum as atividades extrativistas. Vamos lá. Os hábitos alimentares e os costumes variam entre as populações tradicionais. Quais seriam as populações tradicionais em que o peixe pode ser considerado um alimento básico? Por quê? O peixe, ó, já respondi para vocês, tá? Então, copiem essa resposta e coloquem aí na atividade de vocês. Mas não deixem sem responder, tá bom? Então, o peixe ele é considerado um alimento básico pela população ribeirinha e caiçara. Nas duas populações, eles têm esse alimento básico que é o peixe, porque eles estão próximos, eles vivem próximos aos rios e ao litoral. Então, a pesca é comum para eles, esse alimento é básico. Atividades para casa.
Complete o texto abaixo com as palavras do quadro: ribeirinhos, seringueiras, litoral, pesca, matas, mata e caiçaras. Então, agora, crianças, eu não vou falar para vocês. Vocês vão fazer sozinhos essa parte, tá bom? Eu já respondi a de cima, então, através do texto, vocês voltem no texto e vão ver cada palavrinha aqui que está no quadro, qual lugar que ela se encaixa aqui, tá bom? Façam com muita atenção, não deixem nada sem fazer. Beijinho a todos e até a próxima aula.